Olá! Então, continuando a leitura, Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. Então, hoje, eu começo a ler o capítulo 4, tá? Da parte 1. Eu continuo lendo a parte 1, Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial. Hoje é o capítulo 4. Eu vou começar a ler. O capítulo 4, ele tem 3 parágrafos, tá? Hoje eu vou começar a ler o primeiro parágrafo. Semana que vem eu continuo lendo o segundo e o terceiro parágrafo. Tá? Então hoje é só o parágrafo 1. Então hoje é o capítulo 4, Desarticulação do Sistema. Então hoje eu vou ler tudo isso aqui, ó. Tá? Eu vou ler. Não tá difícil a leitura, tá? Só tá comprida. Então eu demorei um pouco para voltar porque as notas de rodapé é em inglês algumas coisas, então tive que pegar lá atrás o apêndice e copiar. Tá? E o parágrafo 2 aqui, ó. Aqui continua a nota de rodapé do parágrafo 1, tá? E aqui é o parágrafo 2 e o 3 que eu ainda não li. Vai ficar para semana que vem. Tá? E tem rodapé também. Então vamos ler aqui o parágrafo 1. Parágrafo 1, capítulo 4. Desarticulação do sistema. Então vamos lá. O quadro político-econômico dentro do qual nasceu e progrediu de forma surpreendente a empresa agrícola em que assentou a colonização do Brasil foi profundamente modificado pela absorção de Portugal na Espanha. A guerra que, contra este último país, promoveu a Holanda. Aqui tem o número 15, ó. Rodapé número 15. Então aqui. Eu vou ler agora. A guerra que, contra este último país, promoveu a Holanda. 15. As terras compreendidas atualmente pela Holanda, a Bélgica e parte do norte da França, hoje é conhecida, cadê? Hoje é conhecida, onde é que eu botei? Como Flandres. Lembra que eu falei de Flandres? E tem 3 Flandres, que é a Bélgica, que é a principal, a francesa e a zelandesa, que é os Países Baixos, que é a Holanda hoje em dia. Hoje em dia, tá? Então, aqui repetindo. As terras compreendidas atualmente pela Holanda, a Bélgica e parte do norte da França eram conhecidas no começo dos tempos modernos pela designação geral de Nederlanden. Nederlanden. Isto é, Países Baixos. Tudo era Países Baixos. Tá? Quando as 7 províncias setentrionais, entre as quais se destacavam a Holanda e a Zelândia, conquistaram sua independência em fins do século XVI, as demais passaram a chamar-se Países Baixos espanhóis. E, a partir do século XVIII, austríacos. A parte independente chamou-se então Províncias Unidas, prevalecendo subsequentemente o nome Holanda. A independência das Províncias Unidas data oficialmente de 1579, União de, acho que é Utrecht, ou Utrecht, não sei como é que se pronuncia. União de Utrecht, ou Utrecht, não sei como é que se pronuncia. A independência das Províncias Unidas data oficialmente de 1579, União de Utrecht, mas a guerra com a Espanha continuou pelos 30 anos seguintes, até a trégua de 12 anos firmada em 1609. Dessa forma, os flamengos das Províncias Unidas, que haviam desenvolvido enormemente o comércio com Portugal, quando estavam submetidos à Espanha, foram obrigados a abandoná-lo quando adquiriram
a independência, pois no ano seguinte a Espanha ocupava Portugal. Voltando para o texto do parágrafo 1. Então, a guerra que contra este último país promoveu a Holanda, durante esse período repercutiu profundamente na colônia portuguesa da América. No começo do século XVII, os holandeses controlavam praticamente todo o comércio dos países europeus, realizados por mar. Tá? Aqui tem outro rodapé, número 16, tá? Realizados por mar. O 16 está aqui e tá em inglês, tá? Eu tive que pegar a tradução lá no apêndice. Eu vou ler aqui o 16. Abre aspas. Hoje se admite com segurança que o prático monopólio do transporte e do comércio europeus estabelecido pelos holandeses no começo do século XVII, em razão de sua posição geográfica, da superioridade de sua organização comercial e de sua técnica e do atraso econômico de seus vizinhos, manteve-se intacto até cerca de 1730. Fecha aspas. Então aqui C.H. Wilson, The Economic Decline of the Netherlands. Tá aqui, ó. C.H. Wilson. In Londres, 1954, página 254. Voltando para o texto aqui, no parágrafo 1. Distribuir o açúcar pela Europa sem a cooperação dos comerciantes holandeses, evidentemente, era impraticável. Por outro lado, estes, de nenhuma maneira, pretendiam renunciar à parte substancial que tinham nesse importante negócio, cujo êxito fora, em boa parte, obra sua. A luta pelo controle do açúcar torna-se destarte, uma das razões de ser da guerra sem quartel que promovem os holandeses contra a Espanha. E um dos episódios dessa guerra foi a ocupação pelos batavos, durante um quarto de século, de grande parte da região produtora de açúcar no Brasil. Então aqui tem outro rodapé, ó, número 17. O 17 tá aqui, tá? Começa em português, depois vai pro inglês, tá? Tudo isso aqui é em inglês. O rodapé 17. E continua do outro lado aqui, tá? Continua aqui o 17, ó. E depois finaliza em português, tá? Vou ler aqui o rodapé 17. No período anterior à trégua de 1609, os holandeses abriram grandes brechas no Império Português das Índias Orientais, ao mesmo tempo que continuavam a recolher o açúcar em Lisboa, usando vários subterfúgios, principalmente a conivência dos próprios portugueses, que viam nos flamengos o inimigo do espanhol ocupante do país. Durante a trégua de 12 anos, a penetração holandesa aumentou, estendendo-se ao comércio diretamente com o Brasil.
Abre aspas. Agora tá em inglês que eu vou ler, tá? Vou ler a tradução que tá no apêndice. Abre aspas. Foi durante a trégua de 1609 até 1621 que o comércio deles com o Brasil se expandiu imensamente, apesar das proibições explícitas e reiteradas da coroa espanhola de se fazer comércio exterior com a colônia. Uma representação dos comerciantes holandeses envolve